Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer algumas questões do livro didático de matemática. Então, nesse momento, se você não pegou ainda, pega lá seu livro didático, na parte de matemática, e abre na página, primeiramente, 54, tá? Enquanto isso, pausa aqui o vídeo, depois você retorna, tá? Bem, gente, antes de darmos início à parte do livro didático, vamos relembrar algumas coisinhas. Em uma fazenda há um animal chamado Sansão, que é esse cavalo aqui, que come 65 quilos de feno por semana. Então, quantos quilos ele comerá em 3 semanas? Feno é esse aqui que ele está comendo ali. Se a cada semana ele come 65, ele está perguntando em 3 semanas, então 65 vezes 3. Esse aqui é o método curto que vocês já sabem fazer, que é aquele famoso aqui, ó, 3 vezes 5, 15, aí some 1. 3 vezes 8, quanto que é 3 vezes... 3 vezes 6, quanto que é 3 vezes 6 mesmo? 18, né? Então, 18 mais 1, 19. Então, aqui seria 195. Ok. Aqui é o Sansão vindo ver nossa continha, se tá certo ou não. Bom, no livro de vocês está explicando outra forma de fazer a multiplicação, lá na página 54. Aí aqui onde está multiplicações de montão. Essa menininha aqui está falando assim: 2 vezes por ano, a diretora da escola organiza uma visita ao lar de idosos. Ai, que tudo! Ok. A escola onde Lívia estuda ajuda um lar de idosos. Para a primeira visita deste ano, foi realizada na escola uma campanha para arrecadar cobertores, que foram transportados em 3 caixas. Em cada caixa há 14 cobertores. Para calcular o total de cobertores, podemos fazer uma multiplicação. 3 vezes 14. Imaginem aqui, ó, que tem 3 caixas dessa aqui, e em cada caixa há 14 cobertores. E para a gente saber o total, a gente tem que fazer 3 vezes 14, né? Então aqui, ó, 14 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 14. Aqui está explicando uma outra forma de fazer a multiplicação. No livro de vocês está passo a passo, bem devagarzinho explicando. Eu vou dar um resumido aqui para vocês, depois vocês deem uma olhada de novo lá no livro, caso não tenha entendido muito bem. Mas acho que vocês vão entender sim. Aliás, gente, esse método aqui pode ser até muito, apesar de ser grande, pode ser até muito mais simples do que o outro método. Realmente, ó, quer ver? Vocês vão já aprender ele para saber ó, como é fácil ele. O que a gente faz nesse método aqui? Que é 14 vezes 3. Primeira coisa, a gente decompõe mentalmente esse número aqui, que está aqui em cima. Como assim? Decompor é aquele sistema de fazer, ó, 14 vai se transformar em 10 mais 4. Isso é decompor. Ou se fosse um número diferente, se fosse 214, aí a gente iria fazer decomposição assim na nossa mente. 200 mais 10 mais 4, né? Se fosse um número 350, seria 300 mais 50, né? Essa seria a nossa decomposição. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nesse caso aqui, como é só 14, então seria 10 mais 4. Mas isso só na nossa mente, tá? Só na nossa cabeça a gente imagina essa decomposição aqui, 10 mais 4. Ou seja, toda vez que você olhar para o 4, você sabe que é 4. E toda vez que você olhar para o 1, você sabe que é 10. Porque esse 1 está representando 10 aqui no contexto geral. Ok, então sabendo isso, o que a gente faz agora? A gente multiplica 3 vezes 4, 12. Aí a gente põe o 12 inteiro aqui. Depois a gente multiplica 3 vezes 10. Lembra que eu falei para vocês que esse 1 vai significar 10? Porque aqui, ó, no contexto geral é 10. Então, 3 vezes 10, quanto é? 30. Então, a gente coloca o 30 inteiro aqui. E depois é só somar 12 mais 30, que é igual a 42. Né? Esse é um método diferente de fazer a continha, mas que dá no mesmo resultado, que é aquele método curto. E assim a gente acha o nosso produto, que é o resultado da multiplicação. Com alguns exemplos que a gente vai praticar, vocês vão internalizar bem esse método de fazer.
Todas as questões que se seguirem, tentem usar sempre esse método, tá? Para poder vocês memorizarem bem. Deixa eu só repetir mais uma vez para vocês, para quem não pegou muito bem. Primeira coisa, a gente decompõe mentalmente o número de cima, só na nossa cabeça. 14 vai virar 10 mais 4. Depois a gente multiplica. 3 vezes 4, 12. Coloca o 12 inteiro. 3 vezes 10, 30. Coloca o 30 inteiro. Depois faz uma continha de mais e temos o nosso resultado, ok? Esses são os passos. Agora vamos à questão da página 55. No lar de idosos vivem 72 pessoas e foram 33 pessoas da escola na visita. Ou seja, lá no lar de idosos já vivem 72 pessoas. Imagina que sejam 72 idosos. E vamos imaginar que foi um ônibus da escola que tinha 33 pessoas dentro desse ônibus da escola lá que foram visitar. Ok. Na questão A está falando: a avó de Lívia fez 2 receitas de pão de queijo para ela levar ao lar de idosos. Cada receita rende 58 pães de queijo. Será que deu para servir um pão de queijo para cada pessoa? Imaginem toda a cena. Tentem imaginar como se fosse uma historinha acontecendo na frente de vocês. Imaginem que essa de moletom azul é a Lívia e que a avó dela fez 2 receitas, pesquisando na internet, 2 receitas de pão de queijo para levar para esse lar de idosos, para que ela levasse. Uma receita, e cada receita de pão de queijo dá 58 pães de queijo. Imagina então que tem 58 pães de queijo aqui e 58 pães de queijo aqui. É a festa do pão de queijo. Imaginem que essa receita desse lado aqui levou um queijo diferente, um queijo cheddar. E esse lado aqui, os pães de queijo, levaram outro tipo de queijo, que é queijo mussarela e um pouquinho de queijo Minas também. Então esse é uma receita com cheddar, esse é uma receita com mussarela e queijo Minas. Então são 2 receitas diferentes. Aí continuando o problema, será que deu para servir um pão de queijo para cada pessoa? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Ver o total de pão de queijo que a Lívia está levando. Se cada receita rende 58 pães de queijo e tem 2 receitas, então que quantia a gente vai fazer? 2 vezes 58, né? Para poder saber o total de pão de queijo. Mas percebam aqui que tem 2 situações que vocês vão resolver. Primeiro a quantidade de pão de queijo total e depois vai responder se vai dar ou não para servir um para cada pessoa. Então vamos primeiro ver os pães de queijo. Aqui, 58 vezes 2, que é 58 vezes 2 receitas. Vamos fazer naquele método lá. Primeira coisa, a gente decompõe mentalmente o número de cima. 58 vai virar o quê? 50 mais 8. Então, toda vez que vocês olharem para esse 8, sabe que é 8. Toda vez que olhar para esse 5, sabe que é 50. Ok. Então, a gente vai resolver. 2 vezes 8, quanto é? 16. Então, eu coloco 16 inteiro aqui. Depois, 2 vezes 50. Lembrem que aqui no contexto geral, 5 é 50. 2 vezes 50, quanto é? 100. Então, eu coloco 100 inteiro aqui. Depois, só fazer uma continha de mais, de adição, e eu descubro que tem 116 pães de queijo. Tudo isso? Ok. Aí depois eu vou ver se deu ou não para servir um para cada pessoa. Primeira coisa que a gente tem que saber então é descobrir o número de pessoas, né? Porque tá falando aqui que vivem 72 pessoas lá. Foram para lá visitar mais 33. Então uma continha de adição, 72 mais 33. E aí a gente descobre o nosso número total de pessoas. Vocês vão calcular aí. E aí depois vocês vão responder se deu ou não para servir um pão de queijo para cada pessoa. Aí vai depender, você tem que analisar esse número aqui, que é o total de pão de queijo, e esse número aqui, que é o total de pessoas. Se o número de pão de queijo for maior, quer dizer que deu para servir um pão de queijo.
A quantidade de pessoas for maior, significa que não deu para servir. Então você vai analisar aqui, responde a continha aí e depois responde se deu ou não deu para servir. Aí, gente, nesse momento, quem quiser pausar o vídeo para responder e depois voltar, fique à vontade, tá? Continuando. Aqui na página 55, na questão B, está dizendo: a diretora da escola conseguiu uma doação de doces. Será que vai dar para servir 2 docinhos para cada idoso? Aí a senhora está falando aqui, ó. Recebemos 3 caixas com 65 docinhos em cada uma. Imagine aqui, 3 caixas, em cada caixa tem 65 docinhos. Ok, aí está perguntando, será que vai dar para servir 2 para cada? Então tem 2 situações novamente. Primeira coisa, a gente tem que descobrir o quê? A quantidade total de docinhos. Se são 3 caixas e tem 65 em cada uma, então 3 vezes 65. Tentem responder naquele método lá. Primeiro decompõe mentalmente, 65 vai virar o quê? 60 mais 5. Aí vê quanto é. 3 vezes 5, coloca aqui inteiro. Depois, 3 vezes 6. 3 vezes 60, porque esse 6 está representando 60 aqui no contexto geral. Então, 3 vezes 60, coloca o resultado aqui, depois só fazer uma conta de mais simples. Aí você vai descobrir o total de docinhos que tem. Depois, para descobrir se vai dar ou não para servir 2 docinhos para cada idoso, você pode fazer essa continha aqui, 72 vezes 2. Por quê? Porque 72 é o número de idosos que tinha lá. Lembra na questão anterior que eu falei que 33 pessoas estavam no ônibus da escola para visitar? E lá no lar de idosos moravam 72 pessoas. Então, se ele quer saber se vai dar ou não para servir 2 docinhos para cada, então faça essa continha aqui, 72 vezes 2. Aí você vai descobrir se vai dar ou não para servir. Aí analisa os 2 números aqui, vocês comparem e respondam. Na questão 2, Fabrício tem uma fábrica de skates. Ele comprou 15 embalagens com 4 rodinhas. Quantas rodinhas Fabrício comprou no total? Que continha a gente vai fazer aqui? 15 vezes 4, né? A quantidade de embalagens vezes a quantidade de rodinhas em cada embalagem, para saber o total. Lembrando, façam aquele método, decomponham mentalmente. 15 vai virar o quê? 10 mais 5. Aí depois vocês respondem. 4 vezes 5, quanto é? Coloca aqui inteiro. Depois 4 vezes 10, coloca aqui inteiro e faz a conta de mais. Depois responda. Ok? Na questão B, está perguntando quantos skates será possível fazer com essas rodinhas? Bom, essa aqui, gente, é bem simples, nem precisa fazer continha, não precisa responder também, seria só para discutir. Mas lembrem aí, ó, quantas rodinhas tem um skate? Observem aqui o skate desse menino aqui, do Jake. Quantas rodinhas tem no total aqui num skate? 4, né? Então, aqui, ó, já está completo. 1, 2, 3, 4. Se tem 15 embalagens dessa, e cada embalagem tem 4 rodinhas, então dá para fazer quantos skates? 15. Seria isso. Aqui na página 57, questão 4. Veja a promoção na loja de artigos esportivos. Aí aqui é a promoção. Compre uma bola de futebol e pague R$ 119. A segunda promoção, compre 2 bolas de futebol e pague R$ 218. Economize R$ 20. Ou seja, se você escolher essa segunda opção, você pode economizar R$ 20. Fernando resolveu aproveitar a promoção e comprou 2 bolas, uma para seu filho e outra para seu sobrinho. A letra A está perguntando, será que a economia é mesmo de R$ 20? Faça as contas e descubra. Aqui nessa questão, o que vocês vão fazer primeiro é fazer essa quantia aqui. 119 vezes 2. Por que 119 vezes 2? 119 é o preço de uma bola, que vocês vão analisar aqui essa situação primeiro aqui, ó. 119, que é o preço de uma bola, repetida 2 vezes, já que ele quer comprar 2 bolas. Aí você vai ter um valor X, tá? Um valor que você vai calcular aí quanto é, eu não vou falar para vocês. Aí depois você vai pegar esse mesmo valor que deu aqui, colocar aqui em cima e subtrair por 218.
Por que 218? Porque esse valor que está aqui da promoção, olha. Então, vai fazer menos 218, que é esse que está aqui. Aí você vai ter um númerozinho lá. Tá? Então, leia para responder, veja o que está sendo perguntado e respondam de acordo, ok? Próxima questão. Fernando pagou a compra com estas cédulas. Lembrando, é a compra das bolas que ele fez lá, das bolas de futebol. Ele pagou as bolas de futebol com estas cédulas aqui. Então, quanto que ele deu para o vendedor? 100 mais 100 mais 50, fica quanto? Bom, então a continha que você vai fazer aqui seria 250, que é o total que ele deu para o vendedor, menos 218, porque foi a quantidade que custou as bolas no total. Qualquer dúvida, vocês podem voltar na questão anterior. Deixa eu voltar lá para vocês aqui. Aqui, ó. Ele comprou 2 bolas, ele pagou R$218. Então, aqui nessa questão você já sabe. Sempre que fala em quanto sobrou, sempre que fala em troco, você já sabe que é o que você deu para o vendedor menos aquilo que custou. Então, 250, que são essas cédulas aqui, menos o que custou, que é 218. Aí você vai ver de quanto sobrou. Aí na questão C, quanto sobraria se não houvesse a promoção? Bom, você vai pegar esse mesmo valor que está aqui e subtrair por 20. Aí você vai ver a sua resposta aqui. Calcule aí e veja quanto dão. Se quiser pausar novamente, pause aí, calcule e depois vocês voltam. Aqui na questão 5 está dizendo assim: vendo este anúncio do site de uma loja, Marina comprou 2 traves e 4 bolas de futebol de salão. Quantos reais ela gastou nessa compra? Bom, ela comprou 2 traves, então 2 traves dessa aqui de R$381 e comprou 4 bolas de futebol de salão, 4 dessa daqui, que custou R$57. Aí está perguntando quantos reais ela gastou nessa compra. Primeiro a gente vai saber o total que custou as traves e o total que ela pagou nas bolas. São 2 continhas aí separadas primeiramente, né? Então, vocês vão fazer aqui 2 vezes esse valor, 2 vezes o valor da trave e depois 4 vezes o valor da bola, ok? Então, calculem aí para vocês verem quanto que vai dar. Ó, já até botei aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o valor da trave, você vai calcular, depois o valor da bola. Aí, feito isso, você vai somar, fazer uma conta de mais com o valor pago nas traves e o valor pago nas bolas. Aí você vai ver o total de quanto ela gastou, aí você responde aqui. Lembrando que na resposta tem que ser a frase completa. Você está perguntando quantos reais ela gastou nessa compra, você vai responder: ela gastou tantos reais nessa compra. Gente, essa Marina é uma bela de uma jogadora, hein? Ela realmente gosta muito de esporte, pelo jeito. Bom, gente, é isso aí. Aproveitem as dicas. Qualquer dúvida, estou lá pela plataforma Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem voltar nesse vídeo também. E espero que tenha ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau.